Olá, pessoal. Esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda e indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtiva e econômica. Meu nome é Túlio Leles. E eu sou Cristiane Santos. Nosso tema de hoje é planejamento sucessório no agronegócio. Então, se você atua numa empresa familiar, se você tem sócios, se você está entrando, né, numa sociedade ou na empresa da família, fica com a gente aqui, acompanha esse podcast, que com certeza você vai ter informações valiosas. Aproveita aí, já pega o lápis, a caneta e o papel para anotar aí todos os insights e os ensinamentos que a gente vai ter aqui hoje. Hoje estamos com a presença ilustre da Cristiane Santos. A Cristiane possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Rondon, é especialista em Direito Societário e mestre pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, profissional da FGV Direito, São Paulo. Sócia administradora da CS Consultoria Empresarial desde 2017. E você encontra também a Cristiane aqui na Blue Farm, né, na nossa seção de artigos. Ela contribui gentilmente conosco aqui com os seus artigos, então você pode já obter um conhecimento gratuito, impactante e relevante aí para você. Aqui na Blue Farm, é só clicar na nossa Liga Blue Farm, tem a Cristiane, né? Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra, uma satisfação. E agora eu queria que você se apresentasse aí com as suas palavras, né? Muito obrigado, viu? Túlio, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, falando um pouco do meu trabalho. Bom, eu sou advogada, especialista em Direito Ambiental e Societário, já estou aí no agro já há um bocado de tempo, né, atuando com empresas familiares, principalmente na região do Mato Grosso. Hoje a gente está tentando aí entrar em outros estados, nós já temos ali uma filial no Rio Grande do Sul namorando uma filial no Pará, mas a CS ela surgiu exatamente para suprir uma necessidade que nós acompanhávamos antes, que era de um atendimento um pouco mais personalizado, mais dentro da porteira, conhecendo um pouquinho mais a realidade do produtor, né? Então, quando você identifica a dor do produtor, fica muito mais fácil para você fazer um trabalho preventivo como advogado, como consultoria. Então, a CS veio com essa ideia e aí a gente já está aí no mercado, já deve ter mais ou menos... A CS em si formou em 2017, né? Mas a gente já estava no mercado antes, com outras consultorias, em sociedade, em parceria com outras consultorias. Então, eu acho que hoje já devo ter em torno de uns 12 anos que eu estou aí atuando no agronegócio. Cristiane, nós nos conhecemos, né, pelo Instagram. O Instagram não é apenas futilidades, né, para quem está com foco em negócios, também é bem bacana, bem interessante. Eu a conheci através de uma live, acompanhei uma live sua e achei muito bacana pela a sua segurança e informações que você trouxe ali para o segmento, para o pessoal que estava te escutando. E aí entrei em contato com você, né? E a gente começou esse contato. Mas queria perguntar para você como que você já está há quantos anos? No agro, todo 12 anos. 12 anos. E como que você chegou até o agro? Qual na sua trajetória e por que você parou no agro, vamos dizer assim? Então, as pessoas acham que eu sou filha de produtor, né? Não sou. Meu pai era empresário, mas era do ramo da construção civil. A minha mãe é ambientalista, apaixonada, né? Mas não aquela ambientalista que o foco é total preservação. Ela entende a necessidade, né, de uma gestão equilibrada, de um crescimento equilibrado, né? Sim. E aí chegou a minha paixão pelo ambiental. Na minha primeira empresa que eu trabalhei, logo quando eu formei, eu entrei na Enel Brasil, que é uma multinacional italiana que estava chegando no Mato Grosso, para assumir o setor elétrico, a geração de energia ali. Então eu comecei a acompanhar um pouco mais a parte ambiental. Na sequência eu fui convidada a trabalhar com a Federação das Indústrias de Mato Grosso. E aí foi quando eu conheci o Senai, né? Quando eu me aproximei do Senai, que eu falo que foi a minha segunda paixão, que a gente comentou agora há pouco aqui. Bacana. A minha segunda paixão pela educação. E aí realmente
eu falo que eu me encontrei no Senai, no sentido de você fazer um trabalho um pouco mais diferente. Era uma assessoria jurídica que a gente não acompanhava os processos, era realmente muito mais interno, muito mais consultoria mesmo, né? Sim. Na sequência, com a especialização em societário, eu fui fui convidada para participar da Prata Suzuki, que é uma empresa do agro, né? É uma empresa de consultoria que atua, muito conceituada no Mato Grosso, na Bahia, acho que eles atuam também em São Paulo, ali em Minas, Pará, Mato Grosso do Sul. E aí a Prado me chamou para trabalhar, a princípio como coordenadora jurídica, e daí na sequência a gente acabou migrando aí para a consultoria, para a coordenadora da consultoria, tentando abraçar um pouquinho essa parte do planejamento sucessório em si, né? Então ali começou realmente a minha vivência com o agro, né? Com os produtores. Bacana. Uma coisa interessante de dizer assim, sempre que a gente fala de meio ambiente e agro, a gente tem que meio que se explicar, né? Exato. E não deveria ser, né? Porque o produtor rural, na verdade, ele é o grande amigo, né, do meio ambiente. É lógico que a gente não está dizendo que todos os produtores rurais necessariamente estão com a compliance, vamos dizer assim, com o meio ambiente, mas as coisas vêm evoluindo e se tem alguém, né, que convive no dia a dia com a natureza e precisa da natureza para produzir, é o produtor rural. Exato. Então, mas é bacana sempre a gente estar falando, né, sobre isso, mas de uma forma talvez empoderada, no sentido que somos produtores rurais e somos amigos, né, do meio ambiente. A gente tem algumas falas no agro, né, que eu falo que assim, às vezes as pessoas quando ouvem um produtor, ouvem alguém que trabalha no agro falando, meio que fica repetitivo, mas é que a gente precisa que as pessoas compreendam, né? O produtor, ele trabalha, ele tem uma empresa, uma indústria a céu aberto, né? Então ele está o tempo todo ali suscetível a N riscos, né? E o climático é o que mais nos afeta, né? Sim. Então eu digo assim, há uma ligação direta com o meio ambiente, porque a gente entende o impacto, né, climático sobre o nosso resultado, a gente entende a importância da preservação do solo, né, a gente entende a importância das áreas de preservação permanente, por que disso, né, porque a gente precisa realmente manter os rios, a agricultura precisa de água, quer dizer, o produtor tem muita consciência disso. Ele é diretamente comprometido, né, com o meio ambiente, então realmente impacta diretamente no negócio dele. Exatamente. Mas, Cristiane, falando sobre sucessão familiar, né, que é o nosso tema aqui hoje, a gente sabe que no agronegócio, né, a gente tem 3 fatores, né, atuando, né, 3 pesos, 3 pêndulos atuando, que é a questão de família, a questão do negócio e a questão do patrimônio. Então, são coisas que devem ser olhadas de forma isolada, né, porque família é família, família é sentimento, né? Família é amor, família é crescimento, é proteção. O negócio, que é a gestão do negócio como um todo, né? Que você precisa aí de habilidades e competências de gestão, comprometimento. Aí você precisa saber comprar, vender, você precisa saber pegar crédito, né? Você precisa desenvolver as pessoas. Então tem uma gama, né, nesse quesito do negócio. E aí você tem um patrimônio, né? Porque quando a gente está falando de agronegócio em geral, independente de ser pequena, média ou grande propriedades, nós temos aí um valor, né, do bem, do ativo envolvido. E às vezes, né, tem alguns dos sócios que estão envolvidos na gestão, tem outros que não estão, né? E aí isso muitas vezes se mistura, né? E aí organizar toda essa dinâmica para que a família também não seja afetada, eu acho que é muito importante. Aqui na Blue Farm, no podcast, no Meu Sucesso Agro, a gente tem alguns pilares, né? Que é desenvolvimento humano, desenvolvimento do dono, que a gente chama, gestão, liderança, cultura, finanças, sucessão familiar e marketing, né? E publicidade, que depois vem vendas também. Então, sucessão familiar é um dos nossos pilares, exatamente por entender que não adianta você fazer tudo isso se você não cuidar, né? E aí a palavra planejamento eu acho muito adequada, né? Porque você está agindo de forma preventiva. Exato. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você faz, o que o seu trabalho agrega, né, na vida dos seus clientes. O que a gente hoje praticamente faz
Eu falo que a gente ensina o produtor a ver o negócio com um olhar diferente. Né? Quando a gente fala dos pilares da sucessão, né, como você disse, a gente pensa patrimônio, negócio e família. Né? Eu não vejo como um triângulo, como as pessoas normalmente falam, como os doutrinadores se expressam. Eu vejo como uma pirâmide, literalmente. Então, a base para mim é família. Legal. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, todo planejamento é desenhado pensando nesses 3 aspectos como um triângulo. Então, primeiro eu vou cuidar da família, na sequência eu vou cuidar do patrimônio, e só depois eu vou olhar efetivamente para o negócio. Por que a gente faz isso? Porque eu compreendo que a família sendo base, se houver uma dificuldade no patrimônio, uma dificuldade no negócio, você reconstrói isso. Né? Verdade. Agora, se a família não tiver consolidada, se a sua família não tiver com relacionamento preservado, você não vai conseguir reinventar esse negócio, você não vai conseguir ter o engajamento de todos os membros da família exatamente no momento de dificuldade. Né? Que é o que é importante numa empresa familiar, quando a gente pensa em empresa familiar principalmente, né? Que é a grande maioria das empresas no Brasil. Então, eu começo a trabalhar o planejamento, então, a família. A primeira coisa é entender como é que está essa família, né? Então, ao longo eu falo que sucessão não é um ato, não é criar uma holding exclusivamente, é um processo. E aí, quando a gente parte do pressuposto que é processo, todo o processo, ele decorre, cada um tem seu tempo, então cada família tem seu time. Né? Então, é planejamento? É planejamento, porque o que é planejamento para mim, Cristiane, pode não ser o planejamento do Túlio. Verdade. Né? Pode não ser o planejamento do Túlio. Então, o projeto ele precisa ser específico para aquela família, para aquele empresário. Então, de acordo com a realidade dele, minha realidade, eu não tenho problema familiar, minha família se dá super bem. Então, a base está consolidada. Quando você faz o diagnóstico inicial e você percebe isso, ok, então não preciso me preocupar com a família. Posso passar para a segunda fase, que é olhar o patrimônio e aí, na sequência, a gestão do negócio. Por que a gente pensa dessa forma? Porque quando você olha primeiro o negócio, tá? Quando você vai direto no negócio, você esquece o conceito família. E aí, às vezes, dentro da da empresa, tá tudo lindo e perfeito. Você criou todo o processo interno, você estruturou, você fez todo o planejamento para sucessão, mas dentro de casa a família não se comunica. Dentro de casa há brigas, há situações que automaticamente é do ser humano, né? Natural do ser humano. Vai vir para dentro da empresa em algum momento, ainda que não venha naquele momento que você está ali trabalhando com eles, mas na sequência vai vir. Se você não orienta o cliente, se você não o auxilia, criando um mecanismo de proteção, onde eles aprendam a se comunicar, que a grande dificuldade de empresa familiar é comunicação, né? Sim. Então, se eles não aprenderem durante esse processo de sucessão a se comunicar, a criar momentos onde as arestas são aparadas, daqui a pouco tudo que você estruturou foi em vão, né? E é o que a gente mais vê no mercado, né, Túlio? São holds criadas que não fazem sentido, só cuidou do patrimônio, só protegeu o patrimônio, a família não se comunica, a família não convive, acaba que o pai, quando falece, eles acabam vendendo esses imóveis, eles vendem as empresas, né? Porque exatamente não cuidou da essência que é a família. Eu gostei dessa perspectiva que você colocou, de colocar a família na base e não como um triângulo, né? Porque realmente é a base, né? Eu até me veio à cabeça aqui o conceito de saúde, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que aparentemente, né, esteticamente está saudável, mas você pode ver os exames da pessoa e muitas vezes essa pessoa não está saudável ou por uma questão fisiológica ou por uma questão, por exemplo, psicológica, né? Então, a avaliação do que é saúde, essa pessoa está dormindo bem, né? Essa pessoa, como é que é a rotina dela, etc. Então, eu acho que nas empresas, né, familiares tem aquilo que é dito, né, e tem aquilo que não é dito. E muitas vezes aquilo que não é dito, né, tem um peso muito forte e meio que funciona ali como uma rachadura, né, como um ponto um calcanhar de Aquiles, né, que aquilo vai ficando não dito até o momento que estoura, né? Exato. Então, a gente fala assim que tem as conversas difíceis, né? E conversa difícil não é briga, não é guerra de posições, né? Você falou aqui um pouco sobre isso. Acho que a gente não tem que marcar posições, a gente tem que ver o interesse
de cada um. Então, qual que é o seu interesse, qual que é a sua perspectiva? Você vai ficar part-time na fazenda, você tem um perfil mais administrativo, você tem um perfil mais comunicativo, o outro tem um perfil mais operacional. Então, estabelecer isso para que a gente crie um ambiente, né, que não seja tóxico e não seja um ambiente também tenso. Exato. Eu acho que quando você tem um ambiente tenso nas empresas familiares, você não consegue ter o diálogo, né, porque as pessoas elas já vão com medo e elas já vão armadas para poder ter aquela conversa. Então, acho que a primeira coisa é pacificar isso, estabelecer uma linha de diálogo para que a gente possa ter uma base, como você falou, para poder seguir em frente. Exato. A gente usa muito no escritório a mediação, né? A mediação para mim Nós vamos falar sobre isso aqui. Olha aí, que legal. Vou te perguntar sobre mediação. A mediação para mim é o instrumento mais, assim, que a gente mais utiliza no dia a dia, o tempo todo mediando, né? E eu acho que isso é essencial. O processo sucessório, de certa forma, é isso, é mediação mesmo. O consultor que está ali acompanhando a família, ele precisa ter esse feeling de entender o que está acontecendo, conseguir identificar a situação, colocar realmente quais são os pontos, né, de conflito, e aí não gerar mais conflitos, mas sim tentar sanar esses conflitos. Eu falo que a gente tem situações, às vezes, que são insignificantes, assim. Eu já tive situações com empresas que os filhos não se comunicavam. Quando o pai chegou para nos contratar, ele disse assim, olha, vamos fechar contrato. Eu já contei essa história numa live também. Vamos fechar contrato, mas você precisa me prometer que no Natal do ano que vem os meus filhos estarão sentados comigo na mesa da ceia. Que pressão, hein? Não, que pressão, você já imagina, né? Na hora... Que responsabilidade. Na época, foi muito engraçado, até porque quando ele me disse isso, eu olhei pro meu sócio e falei, não, eu não... Sim. E ele falou assim, como assim não? E meu sócio na hora, tipo, você vai negar o cliente, né? Sim. E aí eu falei, não, olha só, eu não posso te prometer isso, primeiro porque eu não sei o motivo, né? Dos filhos não se comunicarem, e não se falarem, não estarem juntos no mesmo ambiente, que pra mim, do histórico da minha família, soa de forma estranha, né? Então, eu preciso identificar o que aconteceu, o que originou tudo isso, esse tipo de comportamento. Eu não posso mudar o comportamento do outro, por mais que a gente tenha uma equipe que trabalha em conjunto para tentar realmente trazer a melhor solução, o melhor resultado, mas eu não posso prometer algo que eu não vou cumprir. Eu falei, olha, o que depender de mim, a gente vai fazer, mas depende do senhor, depende deles, do engajamento, do envolvimento, e é uma tomada de decisão, né? Eles precisam decidir conviver juntos, né? Verdade. E aí, ele ficou meio assim, eu acho que ele não curtiu muito a resposta. Vocês apontam o caminho, né? Exato. Mas eles que têm que trilhar esse caminho. Mas a gente foi fazendo o trabalho, e aí foi mediando, e aí nós descobrimos que as arestas eram detalhes, eram coisas muito pequenas, sabe? É um carrinho que um ganhou na infância e o outro não. Sabe essas coisas muito insignificantes? Sim. Aos poucos a gente conseguiu colocar para sentar, para definir o acordo de familiar, e eles sentaram junto à mesma mesa, coisa que nunca tinha acontecido. E ao longo desse ano isso foi acontecendo. Quando foi no dia 24, eu nunca vou me esquecer, eu sei até a hora, por volta de 8 horas da noite, para mim era um Natal diferente, porque eu sou divorciada e meus filhos naquele Natal estavam com o pai, era o primeiro Natal que ia passar longe, então eu já estava muito sensível naquele Natal. Sim. E aí ele me ligou e falou assim, olha teu WhatsApp, doutora, e desligou o telefone. Eu pensei, meu Deus, alguém morreu, porque advogado só pensa uma coisa ruim primeiro, né? E aí, quando eu olhei o WhatsApp, era a família toda na mesa, na ceia, sabe? Sim. Pra mim, se alguém me perguntar de todos os trabalhos que eu já fiz, a gente já fez consultoria com tantas famílias, é o que mais me marcou. Sabe? É o que mais me marcou. Porque, assim, de certa forma, foi uma coisa que eu não prometi e a gente conseguiu. Não existe resultado maior que esse. Não existe pagamento melhor que esse, né, Cristiane? Não existe. Eu arrepiei aqui você contando, juro pra você. Assim, eu me emociono mesmo de lembrar, porque até hoje, assim, a gente convive com eles e você vê assim, eu falo, gente, não existe pagamento, dinheiro não paga aquilo, sabe? Verdade. Porque você vê assim, a alegria dele, da esposa, sabe? É uma situação que eles não vivenciavam há muito tempo,
né? Desde que os filhos casaram, tô dizendo coisa de 10, 15 anos, que não sentavam na ceia de Natal, sabe? E a gente vê assim, poxa, a gente conseguiu, num espaço tão pequeno, fazer com que eles conversassem, entendessem as diferenças, e aí sentassem juntos na ceia, entendessem a importância que era para os dois, pro pai e para a mãe, sabe? Então, assim, eu falo, gente, isso faz o meu trabalho fazer sentido. Não Com adianta certeza. eu ir lá e simplesmente... Por isso que eu falo assim, sucessão familiar não é ir lá e construir um patrimônio, construir a empresa, fazer a passagem de bastão. Não é isso, é você cuidar da família, sabe? Então, acho que essa nossa visão gera esse tipo de resultado. Bacana. Precisa ter essa sensibilidade mesmo e esse envolvimento. Eu fiz um vídeo essa semana, inclusive, falando dos 2 Cs, né, que intoxicam, que contaminam realmente ali o ambiente familiar, pensando principalmente em irmãos. Né? O primeiro deles é competição. Né? Então, quando você estabelece uma competição no ambiente familiar, eu acho que 99% das vezes é negativo. Né? Porque você não está num ambiente ali, por exemplo, de vendas, onde você tem metas, etc. É uma competição, muitas vezes, por reconhecimento, por atenção, né? Por quem tem mais poder, mais autoridade. Então, é uma competição muito ruim. Acho que a gente tem que substituir essa competição né, por outras coisas que são positivas, né? E o segundo C é comparação. Então, quando a família mesmo fica comparando, né? E aí os funcionários, os colaboradores tem uma comparação do que um faz, como que um atua, como que é o perfil de um e como que é o perfil do outro. Então, isso também eu acho que é muito ruim, né? E assim, eu vejo também que tem uma fronteira até onde que a gente consegue atuar ou aonde, vamos dizer assim, o caminhão já foi ribanceira abaixo, né? Porque enquanto o negócio, muitas vezes o nosso negócio está sendo ineficiente, e eu não estou dizendo só ineficiente na questão de família, mas ineficiente no negócio mesmo, mas o produtor está ganhando dinheiro, mesmo sendo ineficiente, por uma questão de mercado, né? Por uma questão... Valorizou a soja, etc. Então, ele está ganhando dinheiro sendo ineficiente. A hora que a gente continua sendo ineficiente, mas você começa a não ganhar dinheiro, trabalhar no negativo, aí que essas questões familiares potencializam mais ainda e a gente fica mais difícil de fazer essa mediação. Cristiane, muito bacana, assim, porque as pessoas acabam negligenciando as interferências que impactam aí na sua gestão, né? A gente tem o costume, geralmente, de atuar nas coisas urgentes, né? Apagar incêndio. Então, só quando o negócio se torna ali, que está realmente incomodando, né? Que a gente começa a agir. Até trago aqui, por exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de fazer seguro de vida, né? Temos o costume, né? A cultura de fazer plano de saúde, que é muito importante também, mas não nos atentamos para o seguro de vida. Quando você pega o Japão, por exemplo, mais de 99% da população, 90% da população faz seguro de vida, é a primeira coisa, né? Porque eles entendem que tem que resguardar a educação dos filhos, etc., caso a pessoa que é o pilar financeiro não esteja presente. E acaba que a gente para organizar tudo isso também, né, na sucessão, na empresa, só quando existe, por exemplo, um divórcio, um falecimento, né, relacionamentos, coloquei aqui, extraconjugais, ausência de interesse dos herdeiros, né, dívidas elevadas, né? Então tem vários fatores que a gente negligencia e que aí o planejamento sucessório, acredito que acaba atuando nesse quesito. Afinal, o que é o planejamento sucessório? Planejamento sucessório é exatamente você fazer a passagem do bastão da gestão de uma forma mais tranquila, né? Então, é você conhecer os pilares do seu negócio e aí você vem desde o patrimônio até a questão financeira, a questão contábil, os próprios interesses da família em relação à continuidade do negócio. E aí você realmente estruturar isso tudo dentro de uma pessoa jurídica e para que esteja consolidado o negócio, e aí na sequência você faz a transferência desse patrimônio para os herdeiros, né? E aí lá na gestão você faz todo o acompanhamento, porque como você disse agora há pouco,
a questão do CES, né? Da questão da competição e comparação. Eu falo que isso decorre muitas vezes, aí vai da experiência mesmo, decorre muitas vezes do próprio patriarca. Né? É ele que gera. Essa situação muitas vezes. Muitas vezes involuntariamente, né? Inconscientemente. Compara em casa um filho com o outro, e aí compara também lá dentro da fazenda, então acaba que o funcionário ouve isso e assimila isso como algo natural. Às vezes compara com o gerente. Isso. Já ouvi isso várias vezes. Porque o gerente chega às 5 da manhã aqui, tá aqui junto comigo na lavoura e você chega às 6, você chega às 7. Entendi. Entende? Mas eu moro na cidade. Mas não importa, você deveria estar aqui, deveria ser o primeiro a entrar e o último a sair. Quer dizer, o tempo todo essa comparação. Eu falo que tudo isso a gente tenta sanar dentro do planejamento. O planejamento nada mais é do que você estruturar o seu negócio para que ele perpetue. Aquela máxima do agro, né? Que é do agro e das empresas familiares, Sim. que é pai rico, filho nobre e neto pobre, né? A ideia é que isso não aconteça. Sim. Né? E nem que aquelas estatísticas que o IBGE vive divulgando aí, que a gente não chega na terceira geração, que a maioria das empresas não chega na terceira geração, né? Um percentual muito pequeno, até 5%, Sim. Que isso elimine. Então, a ideia do planejamento é exatamente isso, é perpetuar um negócio. Então, como eu faço isso? Né? É planejando mesmo. Primeiro, reconhecendo o meu negócio, entender o que é o seu negócio, quais são as características dele. Depois disso, vamos estruturar dentro de uma pessoa jurídica. Vou falar da realidade do produtor, né? O produtor normalmente opera na pessoa física. Então, vamos estruturar esse patrimônio, aí sim vem a ideia da proteção patrimonial. Vamos colocar todo o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. Então, deixa eu te perguntar aqui já, o que é uma holding patrimonial? E a holding patrimonial, ela traz benefícios apenas fiscais. E o único modelo, né, vamos dizer assim, fiscal, onde pode coexistir ou ser bem sucedido um planejamento sucessório é através de uma holding ou não? Não necessariamente. Né? Eu falo que primeiro, é por isso que eu falo da necessidade de reconhecer, de entender o seu negócio, a estratégia da família, o que a família pensa para o futuro. Nem todo mundo se enquadra em holding. Né? Holding é um dos mecanismos de fazer planejamento sucessório. Né? De qualquer forma, o produtor continua operando na pessoa física. Tá? A holding realmente é para proteção desse patrimônio. Vou dar um exemplo. Na maioria das vezes, o produtor ele tem um único imóvel, né? Ele não tem endividamento, a gestão está sendo feita de uma forma muito controlada. Então, é muito mais fazer o processo da passagem do bastão, né? Do que a constituição da holding. A holding ela vem com um mecanismo realmente de facilitar em razão da redução dos encargos. Por quê? Porque alguns encargos tributários acabam sendo isentos, né, durante o processo da holding, então isso facilita. E aí quando o produtor tem essa visão, não, eu quero reduzir os encargos, eu não quero fazer a passagem a transferência do patrimônio para os meus filhos pagando esses custos elevados. Eu tenho a opção da holding. É interessante. Mas aí a gente tem hoje um outro viés, que daí a holding vem trabalhar, vem facilitar muito. Quando a gente fala de governança, né? E aí hoje eu falo que a holding ela tem não só o aspecto tributário como facilitador, mas hoje junto às instituições bancárias, elas veem um produtor muito com a visão do empresário. Então, quando você já tem uma holding constituída, quando você já tem uma empresa, o seu negócio está consolidado dentro de uma pessoa jurídica, a visão, né, da instituição bancária em relação ao seu negócio é diferente. Por quê? Porque ele vai ter mais clareza, né? Ele não vai pegar uma declaração de imposto de renda e vai olhar lá que o produtor produz aquele valor X, que aquele é o resultado dele, que ele tem esse patrimônio. Não, ele vai ver dentro de uma informação contábil muito mais detalhada qual que é a realidade financeira. Né? Então, acaba que ele tem mais facilidade de acesso ao crédito, que a gente conversou agora há pouco. Ele tem muito mais facilidade a estar trabalhando o aspecto financeiro do negócio dele com muito mais atrativos. Então, por quê? Porque o banco vê isso realmente. E a gente viu nos últimos anos vários bancos, várias instituições, até criando internamente setores para proporcionar isso para o produtor. Né? Sim. Então, assim, é bem essa a leitura mesmo. Então, eu falo que holding hoje não é só proteção de patrimônio mais, né? Eu vou ter o benefício fiscal, vou ter o benefício fiscal, vou estar protegendo meu patrimônio, eu vou ter facilidade de acesso ao crédito, eu vou começar a mudar a minha visão, né? Eu deixo de ser colono, eu passo a ser empresária, a minha família deixa de ser uma família de produtores para ser uma família empresária, né? Você começa a segregar o que é pessoal do que é negócio, né? Mas tudo isso acontece depois de que você consolidou a base.
Com certeza. Além dessa questão do crédito, né? Vamos dizer assim, da segurança que as instituições financeiras têm para liberar o crédito para uma empresa que está organizada, né? Os processos e as finanças estão todas ali disponíveis, né? E batendo, né? Checando com o que realmente acontece na operação. A gente fala aqui também que, inclusive na sucessão familiar, na perpetuação, uma opção pode ser exatamente esse negócio, ele não dilapidar, não ser destruído, e sim, em um momento, ele ser vendido. Né? Mas para ser vendido, ele tem que ser vendido de uma forma valorizada. Exato. Né? E para ser vendido de uma forma valorizada, para você ter uma valoração, um valuation correto desse negócio, você precisa de uma organização dos números, da transparência, porque ninguém vai comprar o seu negócio não tendo uma clareza exatamente do que ele gera. Né? Então, se você tiver a casa arrumada, não que a intenção seja vender, não que a intenção seja passar, mas um negócio de sucesso sempre terão pessoas interessadas em pelo menos conhecer, conversar. Né? Então, se você tem um negócio onde as empresas, outros produtores estão querendo se unir, né? Fazer a merge, né? Que a gente fala em inglês, que é exatamente juntar, né? As empresas ou comprar, adquirir a sua empresa, é porque a sua empresa ela é uma empresa que está brilhando aos olhos de outros. Então, acho que essa organização, eu falo bastante isso, né? Que é a questão do conhecimento, né? Então, se você vê uma fazenda no lado de outra, as duas produzem leite. Então, você olhando, aparentemente, as duas são bem organizadas, tudo. Mas é quando você vai olhar os processos, quando você vai olhar o conhecimento por trás, o organograma, né? Está tudo direitinho, se você tem todo esse... Por exemplo, uma rotina de reuniões, onde fica tudo registrado em atas, né? Mas isso é muito difícil, isso não é para o agro, né? A gente quer produzir. Não, tudo bem, quer produzir, mas um mínimo de organização traz uma leveza, né? Traz uma transparência, traz... Eu vou te dar um case que a gente está acompanhando agora, que quando esse produtor me procurou, ele disse, Cris, eu quero fazer a sucessão, mas eu não quero uma holding. Foi a primeira regra dele. Ele já veio com esse conceito. Ele já veio com esse conceito. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não quero. Eu não quero transformar, eu não quero meu patrimônio engessado dentro de uma empresa, que para vender eu vou ter que fazer ata de reunião com os meus filhos, que eu vou ter que fazer de forma organizada. Ele tinha sido aluno nosso no Senar em 2 cursos, né, de sucessão. Então, ele sabia qual que eram os efeitos no dia a dia dele, efetivamente, da holding. E aí ele falou assim, olha, eu quero fazer, mas eu quero que você crie de uma forma que... eu consigo fazer a sucessão, mas eu não quero ser pessoa jurídica, eu quero continuar como pessoa física. E o trabalho com ele está sendo sensacional. A gente já está juntos há quase 2 anos e meio já. Que bacana. E eu falo que o resultado, porque eu disse assim, tem outras formas de fazer. Tem outras formas. E eu falo que eu estou aprendendo literalmente com ele junto. A gente está fazendo um trabalho interno primeiro a gente desenhou um pouco o negócio dele, começou realmente a desenvolver os processos internos, então alinhar cada pessoa no seu lugar, foi mais um trabalho de gestão, organizamos a gestão. Com a gestão organizada, o que a gente fez? A gente atrelou, fez um seguro de vida, que daí a gente tem N no mercado, mas tem um seguro específico onde você tem esse viés mais de investimento, então a gente tem um parceiro no escritório que faz isso pra gente. Conheço. Conhece, né? Conheço, eu tenho. Isso, é maravilhoso esse seguro. E daí o que acontece? A gente, no cálculo do seguro, a gente previu todos os valores que seriam incidentes sobre esses encargos tributários que ele teria de incentivo na holding. Então, o seguro vai abraçar. Se um dia ele vier a falecer, a família não vai ficar desesperada porque eu não tenho dinheiro para pagar o valor do inventário, porque eu não tenho dinheiro para pagar o ITCD, eu não tenho... Tá tudo dentro do seguro, foi tudo previsto dentro do seguro, a gente deixou uma margem, né, em razão da valorização do patrimônio, mas tá tudo previsto dentro do seguro. E aí o que a gente tá fazendo agora? Organizando o negócio, fazendo gestão de risco mesmo, organizando o negócio, o filho já tá trabalhando em conjunto. Tá sendo um processo de sucessão. Já se fez essa reserva, então, financeira, através de um seguro de vida. Através de um seguro de vida, né? Ele vai ficar pagando esse seguro. Eu falo assim, você está pagando os impostos, mas com um valor menor mês a mês que você não sente. Isso traz uma paz, né? Tremenda. E eu tô fazendo... E assim, o que eu acho que é mais interessante, né, Túlio? A gente tá fazendo a vontade dele. Né? De certa forma, a gente conseguiu criar um mecanismo de que a vontade dele fosse preservada, mas automaticamente também o negócio perpetuasse. Ele vai continuar operando na pessoa física, o negócio hoje já está super estruturado,
Hoje a gente consegue conversar dentro do negócio dele, não é societariamente organizada dessa forma, né? Tipo, mas a gente tem um conselho de família, onde todos sentam, se reúnem, a gente faz uma ata, tem todas as atas registradas. Respeitando a cultura, né, Cristiane? Exato. Porque não adianta a gente querer chegar e mudar também a cultura. Exato. Né? A gente fala que a cultura é um transatlântico no meio do oceano. E no transatlântico você não dá um cavalo de pau no transatlântico, você faz mudanças, né, pequenas, né, para ajustar a rota. Então, como ele já tinha esse nível de consciência, ele já estava buscando, né, inclusive, mas com alinhado com a cultura que ele gostaria de perpetuar. Exato. Então, acho que isso que é bacana. Exato. Que vocês entenderam isso. Né? E eu acho legal que assim, ele não queria que o nome dele virasse uma... Ele brincava comigo, ele falava assim, não quero ser uma limitada. Ele usava essa expressão, sabe? Eu não quero ser uma limitada, eu quero continuar sendo o que eu sou. Eu quero chegar lá na revenda, quando eu for comprar uma máquina, no meu fornecedor, e ele falar o meu nome, não o nome da minha empresa. Tudo bem. Mas tem casos que às vezes o produtor acha que talvez essa seja a melhor forma, mas não é. A recomendação é outra, por né? isso que eu falo que vai de cada um, né? Então vai da realidade de cada um. Eu falo que não existe uma receita de bolo, não existe nada pronto. Né? Da mesma forma que eu falo que não existe um prazo determinado, não existe essa ideia de falar assim, vou fazer minha sucessão em 1 ano, né? Aquelas consultorias que vendem, vou fazer sucessão familiar em 1 ano. 1 ano resolve. Corre disso, porque na verdade você vai ser um no meio da multidão, ele vai chegar, vai pegar seu patrimônio, vai fazer uma road e vai te liberar e falar tudo ok. E daí ele não vai te ensinar a lidar com a road. O que a gente está acompanhando no Mato Grosso hoje, por exemplo, a Secretaria de Fazenda lá, está num processo de fiscalização e já tem N produtores fiscalizados e autuados. Por quê? Porque a hold foi criada, mas ela não opera. Exatamente. Aí foi criada exatamente só para reduzir encargo. E aí a secretaria está revendo esses processos e está notificando da diferença do ITCD. E aí joga uma multa que no Mato Grosso é 100%. Né? Então, você imagina, eu ia pagar de ITCD 2 milhões, hoje eu vou pagar 4, corrigido. Sim. Entende? Acaba que não teve nenhum benefício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, não é receita de bolo, não tem prazo, você tem que fazer com toda a cautela, tem que olhar bem para a realidade, para não ser uma coisa em vão. Não é receita mágica, né? Não é. Muitas vezes o empresário quer a que a gente chama aqui de bala de prata, receita mágica, e aí ele quer dar talvez aquele jeitinho, né, e pular etapas. E hoje, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o livro Caixa Digital do Produtor Rural, principalmente, cada vez mais o cerco está se fechando e a gente precisa estar adequado realmente, né, na realidade, e não apenas parecendo que está em conformidade, né? Cristiane, eu vou fazer uma pergunta técnica aqui, ó, que eu vi em um dos seus artigos, né, que estão aqui na Blue Farm, exatamente sobre a hold patrimonial, que é o seguinte: o que as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade significam e por que impedem a lapidação do patrimônio na doação das cotas aos herdeiros? São nomezinhos difíceis, né, trava-língua, mas incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Isso. Normalmente, o que acontece? Enquanto essas cláusulas têm validade enquanto o patriarca está vivo, tá? Há entendimento de que a partir do momento que houve a transferência da doação, tá? E esse pai deixa de existir, o doador falece, essas cláusulas elas deixam de ter efeito, tá? Há entendimentos nesse sentido. Mas por que elas são necessárias no processo de doação? Vamos lá. Incomunicabilidade é exatamente deixar bem claro que, independente do regime, no seu regime, aquela doação, ela não se comunica com o teu cônjuge. Então, o herdeiro tem essa segurança. Olha, esse patrimônio foi doado, mas com a reserva de incomunicabilidade, ou seja, ele é exclusivamente do herdeiro, ele não vai comunicar na relação conjugal do herdeiro, tá? A impenhorabilidade é exatamente a obrigação de que o herdeiro não pode dar aquelas cotas, né? Vamos pensar na empresa da hold, aquelas cotas em penhora para alguma dívida pessoal. Isso faz com que proteja o patrimônio, né? Então, incomunicabilidade, impenhorabilidade é dificinho.
Me fugiu aqui a palavra. Inalienabilidade. Isso. É aquela restrição de que ele não pode vender o patrimônio. Ok, Então, inalienável. Isso, exatamente. Então, o que acontece? A ideia é que não haja venda, que não haja disponibilização em garantia e que não haja uma comunicação para não haver uma interferência de terceiro, que é exatamente o que se busca no planejamento, né? Então, quando a gente faz a doação, eu sempre falo, o contrato de doação, que ele tem que ser formal, né? E ele é prévio. O contrato de doação é um contrato diferente dos outros contratos. Normalmente a gente faz o negócio, assina um contrato e depois eu pago o imposto, né? O contrato de doação é o inverso. O imposto é pago. Ok. Tá? O imposto é pago em cima de uma possibilidade de doação, e o contrato de doação tem que ser formalizado, descrevendo até a guia, tá, do imposto. Okay. Tem algumas restrições legais aí que é interessante. Mato Grosso a gente bate muito em cima disso, assim, a necessidade do contrato de doação é especificar a guia, e você especifica lá certinho a data que foi o pagamento, o valor que foi pago, exatamente para evitar qualquer problema aí fiscal futuro. Né? Então, no contrato de doação, ele tem alguns requisitos, e dentre eles as cláusulas de restrição. Elas são essenciais? São. Por quê? Porque lá na frente é elas que vão facilitar qualquer questionamento de terceiro. Né? Vai facilitar num processo de divórcio de um herdeiro, por exemplo, compreender que aquele patrimônio estava rolado num contrato de doação, onde previa a cláusula de incomunicabilidade. Quem assina junto esse contrato de doação? O próprio cônjuge, reconhecendo a cláusula de incomunicabilidade. Entende a importância disso? Bacana. Lá na frente a gente está protegendo o herdeiro e o negócio, de certa forma. Então fica esse hack aí, né? Essa dica. Duas dicas, na verdade, que são exatamente essa questão do pagamento do imposto antecipado e da questão de você ter as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inabilidade, mas que resguardam exatamente. Isso, a incomunicabilidade, porque o que a gente percebe, né, via de regra, na família do agro, por exemplo, né? Às vezes há um assédio maior para esses herdeiros, né? Dependendo da região. É filho do fulano, é herdeiro de um patrimônio gigante, né? Então, a gente sabe como é que é isso, né? Eu tenho um cliente que ele usa uma expressão que eu acho sensacional, assim, eu falo para todo mundo. As minhocas, Cris, as minhocas chegaram, sabe? E eu achava sensacional. E na primeira reunião que ele falou isso, eu não sabia o que eram as minhocas, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar minhoca, né? Como assim minhoca? E ele falava, as minhocas chegaram. E eu não associava o que era. As minhocas eram as noras, né? Porque ele falava assim, elas comem terra, elas gastam, né? Elas gastam o patrimônio que eu construí, então elas são as minhocas. Entendi. E aí chamava as noras de minhoca, né? Então... Lógico, é também uma brincadeira, mas tem uma certa lógica. Né? Então, a ideia da incomunicabilidade é exatamente isso, é você tentar criar um mecanismo. É você criar uma solução que seja eficiente, né? Para que não haja exatamente as minhocas em cima de um patrimônio. Acho que show de bola. Resumindo, é isso. Pessoal, vou pedir para vocês, acredito que vocês estão gostando, curtindo o nosso papo aqui. Comenta aqui se vocês já participaram, já presenciaram alguma situação, né, que o patrimônio acabou sendo lapidado, né? Se você tinha noção do que é o planejamento sucessório, né, e a importância aí na preservação do patrimônio da empresa. Se você já presenciou, provavelmente sim, né, com algum amigo ou na família mesmo, alguma situação aí onde as coisas não correram, né, de uma forma planejada, tranquila, né? E aí a gente aproveita para pedir aí para todo o pessoal do agro deixar o seu like, realizar aqui a sua agroinscrição no nosso canal. Então tem um sininho aqui no YouTube, você clica no sininho e no botão de notificações para poder você receber toda vez que a gente posta aqui um novo vídeo, né? E aí vou pedir para vocês, a gente vai fazer um joinha aqui, dá um print na tela e posta no stories de vocês marcando @canal Blue Farm e @jurídico do agro, que a gente vai repostar nos nossos stories. Exato. Isso aqui. Vamos dar um oi ali, Cristiane, pro pessoal. Tira um print aí, né? E aí coloca no stories aí que você vai estar ajudando e a gente vai estar sabendo que está sendo bacana para você esse conteúdo. Voltando aqui, a gente tem um instrumento, né, no planejamento sucessório, Cristiane, que você já comentou, que é a mediação, né?
Então, quais são os pilares, né, dessa mediação familiar, né? O que é mediação familiar e quais são os pilares dessa mediação? Hoje a mediação ela está inserida no mundo jurídico de uma forma muito, muito gritante, né? Hoje os tribunais utilizam a mediação para soluções de conflito. Então, trazer a mediação para o planejamento sucessório, para o processo sucessório, é essencial quando a gente vai trabalhar a família, né? Então, na verdade, o que é mediação? Nada mais é do que você ouvir, né? Mas Sim. ouvir sem julgamento. Sim. Né? Então, você não vai ali tomar partido para nenhum lado. De forma imparcial. Você não está ali no julgamento onde você vai escolher quem está certo ou quem está errado. Não é isso. Sim. Mediação é você entender qual a origem efetiva do problema, né? E você tentar, de uma forma amigável, ensinando as duas partes a cederem, né? Para chegar num senso comum, a resolver aquela situação. Vou dar um exemplo, né? Eu já tive em processos que o problema era o carrinho de controle remoto que um ganhou lá na infância e que o mais velho, que nasceu 10 anos antes, não teve a oportunidade. Mas quando o mais novo nasceu, já tinha uma condição financeira maior. Sim. O problema era o carrinho de controle remoto? Não. Era só a consciência de que naquele momento a família não tinha condições. Ele não ganhou o carrinho de controle remoto com 2 anos porque Sim. a família não tinha condições naquele momento. Então, mas são situações que às vezes vai além do jurídico. Com né? certeza. Que eu falo que entra muito mais na psicologia. E aí a gente tem uma equipe para ajudar nesse sentido. Mas o que a gente faz? A mediação. Na mediação, a gente mostra em mediação toda a sequela daquela situação está gerando para que eles reconheçam, para que eles entendam que essa é a situação que precisa ser corrigida e a gente direciona para o profissional. Faz com que eles aceitem essa necessidade de trabalhar a situação. Entende? É por isso que eu falo que a mediação é importante. Dentro da empresa, isso pode impactar? Não. Não pode impactar. Por quê? Porque a gente precisa que vocês aprendam a trabalhar de forma conjunta. Mas o problema está lá no carrinho de controle remoto? Não, está na consciência de que naquele momento a família não tinha condições financeiras. Então, quando a pessoa, às vezes ela não tem essa percepção. Quando você faz ela pensar sobre isso, né? E Sim. dentro do processo de mediação, isso que a gente faz, ela desperta. Porque é uma coisa muito insignificante, né? Eu tive um caso no escritório que o mais novo falava assim para mim assim: você tem noção que ele é o meu espelho? Não é o pai que é meu espelho. Ele falava assim pra mim, sabe? Sim. Ele falava assim, eu idolatro o meu irmão. Pra mim ele é um cara. Só que ele me odeia. E aí, desde quando eu me entendo por gente, ele me odeia. Eu não sei por que ele me odeia. Sim. Era a história do carrinho de controle remoto. Olha entende? Aí. E aí, quando eu fui conversar com o mais velho, eu falei, você tem noção de que você é o ídolo do teu irmão? Ele nunca tinha ouvido, ele nem imaginava qualquer possibilidade disso. Então, o que a gente fez? Quando a gente entendeu que o problema era essa consciência, conversamos, sentamos e eu fiz o irmão falar para o outro que ele era o ídolo. Quando o irmão ouve isso, o que ele faz? Ele desarma, né? Ele fala assim, peraí, então a situação está um pouquinho diferente do que eu achava, né? E a gente quebra esse elo de competição. Sim. Entende? Não existe competição quando um é o ídolo do outro. Olha, eu sou pai de 2 meninos, né? O Arthur, de 11 anos hoje, e o Vitor, de 1 ano e meio. E eu e minha esposa, Cristiane também, sou xará, nós trabalhamos bastante no período de gestação, essa adaptação do Arthur, né? Essa comunicação com ele. É importantíssimo. E os primeiros meses também da chegada do Vitor, tudo isso. E até hoje nós temos um cuidado e uma atenção muito grande com os dois, logicamente com necessidades distintas, mas para que a gente tenha uma harmonia, né, dos irmãos e não tenha por parte dos mais velhos, principalmente, que é quem tem a consciência, né, exatamente dessa troca, desse deixar de lado, né, dessa atenção que era exclusiva e que de repente é compartilhada ou muitas vezes totalmente focada para o outro filho. A gente sabe que, né, isso não acontece sempre, principalmente quando você pensa nas gerações anteriores, né, o foco, né, e o modo as prioridades eram outras, né? Exato. Então você imagina que as pessoas estavam desbravando, estavam mudando de estado, às vezes mudando de países, né? De país, os avós vieram da Itália ou da Alemanha ou de outro país. Então você tinha ali necessidades outras, né, do que essa tensão que a gente
talvez dessa consciência que a gente busca ter hoje com os filhos, né? Nem sempre, né? Mas eu vejo tanto que isso realmente é real, importante e presente. Então essa conciliação ela vem para buscar um consenso, para buscar uma isonomia e para buscar, e de uma forma, logicamente, onde tem uma confidencialidade de tudo isso, desse processo, e você se coloca numa... A gente só comunica o que é autorizado, né? Sim. Então você tem uma pessoa onde as pessoas podem estar falando aquilo que elas não conseguiriam falar pro irmão ali ou pro... Eu acho sensacional, sabe? Dentro do processo, a gente tem... Por isso que eu falo assim, ó, a gente consegue entender que a mediação é importante porque a gente tem a família como base. Como é que funciona o processo? Tem etapas? Tem etapas. Quando eu falo de planejamento, eu tenho, então, o inicial é diagnóstico, né? Quando eu falo diagnóstico, de todas as etapas é a etapa mais longa. Da mediação em si. Da mediação em si? Tem. Primeiro tem as entrevistas, né? Então, tentar entender a situação. Normalmente eu já aponto para o profissional o que está acontecendo e o que é o risco que eu preciso que seja trabalhado. Né? Sim. Mas ele faz as entrevistas iniciais, então nas entrevistas iniciais ali, ele ouve a outra parte, ele entende qual que é a realidade de vida dele. Não há perguntas diretas sobre o problema. Né? Okay. Mas você entende todo o cenário, se é necessário mais de uma, duas conversas, ok, é feito, é realizado, até para que a pessoa sinta a vontade de contar, porque querendo ou não, um estranho, né? Você está contando tua vida para um estranho. Lógico. Então, precisa criar primeiro essa confiança, essa aproximação. Depois de feito isso, a gente começa a identificar, ele faz, na verdade, assim, olha, ouvir as duas partes, então, o que eu percebo, e aí a gente identifica mesmo onde está o problema, faz uma identificação do que é o problema, né, que é a segunda fase. Identifiquei o problema, agora nós vamos trabalhar o problema. E aí a gente monta a estratégia de como vai trabalhar esse problema. Né? Sim. Continua trabalhando o problema com eles, a melhoria do problema de forma separada. E só quando realmente ambas as partes têm consciência da situação e da necessidade de mudança de comportamento, de hábito, do que quer que seja, aí sim a gente une para que eles consigam conversar, um falar para o outro o que sente, mas sem julgamento, né? Então, é um processo mesmo. Não é uma coisa que eu falo que acontece rápido. Não acontece rápido. Sim. Mas é um processo que a gente percebe que dá um resultado significativo. Por quê? Porque eu vou conseguir olhar para o meu irmão, identificar o problema que me incomoda, que às vezes não está nele, está em mim, né? Mas de uma forma muito consciente, aí eu falo, trabalhar muito mais o racional do que o emocional, e eu consigo falar isso sem julgamento, porque não sou eu que estou falando. Eu estou sendo provocado por uma outra pessoa a falar. Então, normalmente, como é que essa mediadora faz? Ela fala, olha, em tratativas, foi nos passado essa informação, né? Situação assim. E aí, ele ouve do outro o que o outro pensa e ele pode se manifestar, mas sem falas agressivas, entende? Então, assim, por quê? Porque foi tudo feito um trabalho antes. Então, é interessante que o irmão saiba o que o outro pensa, que desmistifique, mas, lógico, tudo parte do pressuposto de querer, né? Eu falo que o querer é acima de tudo. Os dois irmãos ali precisam estar disponíveis para essa mudança, para essa mediação. Filtram essa informação e colocam ela de uma forma mais organizada. Mais organizada. Porque às vezes eles estão falando a mesma coisa. Acabar com ruído, né? Exato. E exatamente, é um ruído, exatamente isso. Às vezes os dois estão falando a mesma coisa, mas um se expressa de uma forma e que o outro não entende. Quando eu falo de linguagem do amor, por exemplo, a gente já falou sobre isso em algumas lives, né? A linguagem do amor. Porque às vezes a forma como eu me expresso, por exemplo, eu tinha uma pessoa na minha equipe que ela era palavras de afirmação, né? Então ela tinha uma necessidade contínua que eu digo de todos os dias. De se autoafirmar. Mas no sentido de receber elogios. Okay. Então eu podia fazer qualquer tipo de elogio. Se eu chegasse no escritório e falasse pra ela, você tá linda hoje, adorei tua saia, ela ganhava o dia. Okay. Ela se sentia pertencida se eu fizesse isso. Sim. Eu não tenho esse hábito. Okay. Eu, Cristiane, não sou assim, eu sou ato de serviço. Sim. Então, é um perfil totalmente diferente, né? Sim. Então, eu chegava no escritório, às vezes eu chegava correndo e falava, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e passei, e acabou, não olhei pra ninguém. Isso pra ela matava. Eu tenho um parceiro de negócio que tá comigo no escritório, e aí eu falei pra ele, olha, eu tô preocupada, ela tá diminuindo o rendimento, ela era minha assistente direto, e isso tá me incomodando. Faz um trabalho com ela de coach mesmo, pra gente entender o que tá acontecendo e tal. E foi conversar e ele me chamou e falou assim, você é o problema.
O problema da vida dela é você. E aí eu falei, como assim eu sou o problema, né? Tu é o problema, por quê? Porque vocês têm perfis totalmente distintos. Ela ama trabalhar com você, ela gosta do ambiente do escritório. Mas ela é movida a reconhecimento. Mas ela é movida a reconhecimento. E você não tem o hábito de elogiar. E eu não gosto de elogio. Então, tu imagina, eu não gosto de elogio, eu não dou elogio. Sim. E eu tive que trabalhar isso. E foi muito legal, porque ela me transformou. Sim. Né? Me transformou no sentido de que eu aprendi a elogiar as pessoas. Porque na minha cabeça, no meu conceito lá, nos meus... dentro de mim... No seu conceito, o elogio massageia o ego, te torna menos produtivo, te torna mais... Era em relação a mim mesma, no sentido assim, o elogio pra mim passava como algo... Falso. Algo falso, interesseiro. Okay. Entende? Então, eu não gostava de que as pessoas sentissem o que eu sentia. Amiga, você tá linda. Exatamente. Então, eu não queria que as pessoas sentissem o que eu sentia. Entendi. Então, eu não dava elogio. E pra ela isso era uma coisa ruim, porque ela não se sentia querida, ela não se sentia pertencida, ela achava que eu não gostava dela, entende? E não tinha absolutamente nada a ver. Eu mostrava de outras formas. Eu viajava, trazia chocolate pra ela quando eu tava no Rio Grande do Sul, que ela é viciada em chocolate. Então, eu trazia chocolate pra ela. Sabe, atos de serviço. Eu demonstrava gostar da pessoa de uma forma diferente, dando presente, fazendo alguma coisa pra ela. Não consegui fazer isso aqui, relaxa, deixa aqui, senta aqui que eu te faço junto contigo. Quer dizer, é diferente, né? Demonstra de forma diferente, mas ela não entendia, a linguagem dela era diferente. Então, dentro da mediação, a gente faz isso também, né? Pensa comigo. Entender esses perfis também, comportamentais. Entender o perfil, se colocar no lugar do outro, entender por que o outro não está entendendo a forma como eu falo, né? Porque o problema, a gente fala aqui que o problema não é o fato, né? Mas sim a reação que a gente tem ao fato. A reação. Então, e tem N fatores que interferem. Muitas vezes tem um problema que ele é um poodle, né? E a pessoa transforma esse poodle num dragão. Exato. Né? Porque ela coloca ali um monte de penduricalhos e ela... tudo que ela soma, né, para aquele problema, o problema em si era muito menor. Então, e tem pessoas que são mais objetivas, né? Então, enquanto um está enxergando um poodle, o outro está enxergando um Rottweiler. Exato. Então, é exatamente alinhar isso para a gente saber exatamente qual que é o problema e como que a gente vai agir para poder solucionar ele. Acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Nessa linha, né? Exato. Cristiane, quero fazer 2 convites agora para o pessoal que está nos assistindo aqui. Na verdade, são convites bem especiais, né? O primeiro convite, eu quero convidar todos para conhecer aí a nossa comunidade, que é o Clube Novo Agro. A gente vem avançando na Blue Farm. Clube Novo Agro, o que é? É uma plataforma onde a gente vai ter todo o nosso conhecimento, a nossa educação, network, geração de negócios. E aí, não apenas o conhecimento da Blue Farm, mas o conhecimento dos nossos parceiros, que a gente admira e reconhece e quer que esteja junto com a gente nessa trajetória. E uma dessas parceiras será a Cristiane Santos. Então, se você se interessa aí pelo tema planejamento sucessório, né, se você precisa, né, ou se você conhece alguém que precisa, marca, né, esse amigo aqui, né, nesse bate-papo, para que possa fazer essa conexão conosco. Então, a gente vai ter um pouquinho da inteligência da Cristiane. Ela vai ser membro desse clube. Então, você... estando linkado aqui nesse ecossistema, né, a gente fala, Cristiane, que a gente está criando um jardim, um campo, né, fértil, para que as empresas, os gestores, os profissionais, os consultores do agro possam estar coexistindo, plantando as suas sementes. Então, a Blue Farm, ela exatamente o que nos define é isso, é um ecossistema para que todos possam brilhar e expressar o seu talento. Então, o Clube Novo Agro vem nesse sentido e contamos com todos vocês. Maiores informações, vai estar o link aqui na descrição ou na bio do Instagram, tem o Linktree, você vai ser direcionado. O segundo, né, convite, recado aqui, é sobre o nosso apoiador, que é a The Hills Brasil. The Hills Brasil, Cristiane, é uma empresa de nutrição animal, presente aí em diversos países, reconhecida, internacionalmente, veio ao Brasil não tem tantos anos, mas já é nos segmentos que atua, de pecuária de leite, pecuária de corte, aquicultura ou aquacultura, né? Dependendo de como você fala, no segmento pet, no segmento de suinocultura, né? Então, a The Hills Brasil, a gente fala assim, né? Tem uma frase que diz: se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, você vai acompanhado. E você precisa estar bem acompanhado.
E a The Rios Brasil, eu falo com propriedade de causa, porque nós somos, né, produtores rurais e somos clientes da The Rios Brasil. E somos clientes da The Rios Brasil antes de falarmos dela aqui no podcast. Então, a gente realmente está falando de uma coisa que a gente usa, que a gente referencia, reconhece. E são produtos de excelência, com uma logística de excelência, com uma entrega técnica de excelência que te ajuda a escolher as melhores rotas, enxergar os riscos, fazer conexões, fazer melhores negociações, né? Então, se você atua aí em algum desses segmentos, né, conte com a The Rios Brasil, tá? E aí eu quero, até vai passar aqui, vou pedir para o pessoal subir aqui enquanto eu falo. A The Rios Brasil, a gente está falando do tema aqui de planejamento sucessório. É bem bacana que eles fizeram um quadro, né, chamado Gerações do Leite, né, onde tem a Fazenda Brejo Grande, a Fazenda Rancho Grande. Vai estar passando aí um trecho aí desse documentário, onde exatamente eles trazem nesse Gerações do Leite as famílias, né, como que foi a construção, o legado, e até chegar onde que essas famílias estão hoje. Então convido a todos, a gente vai deixar o link aqui na descrição também para conhecer esse projeto bacana da The Rios Brasil, que é o Gerações do Leite. Beleza? Para finalizar, se a sua empresa quiser apoiar a Blue Farm, se você trabalha aí no marketing de uma empresa multinacional, né, ou se a sua empresa é do segmento agro e quer apoiar a Blue Farm, manda um e-mail para a gente, para assessoria@bluefarm.com.br, que a gente vai se falar, bater um papo e ver se os nossos projetos têm sinergia. Né, Cristiane, eu queria que você falasse para o pessoal aqui aonde que eles te encontram, né? Como é que te encontra nas redes sociais, né? Como é que o pessoal te acha? Então, eu estou entrando um pouquinho nesse mundo do digital, porque eu falo que a gente fica no dia a dia, né, na correria, mas a gente já está lá no Instagram com @jurídico do agro, já tem alguns conteúdos ali, não no volume que nós gostaríamos, mas aos poucos a gente está se organizando exatamente para tentar trazer o máximo de informação aí para o produtor, para as empresas familiares, com foco no agronegócio. O conteúdo é muito bacana, pessoal. Vale a pena. E aí eu sempre falo assim, pessoal, às vezes a gente não gostaria de um tema específico, me manda lá no direct, a gente sempre responde, não, às vezes não de imediato, mas a gente responde, e aí gera conteúdo realmente em cima das necessidades do nosso público, né? Maravilha. Fora isso, a gente tem o LinkedIn, né, Cristiane Santos, lá tem alguns conteúdos também, onde a gente direciona, e tem o site que é geral do grupo, né? Coloca aí, pessoal, passando aqui o Instagram da Cristiane, o LinkedIn, isso. Tá passando e aí na, o site do escritório do grupo como um todo, que é o csconsultoriaempresarial.com.br, www.csconsultoriaempresarial.com.br. Isso, que entra a CS Agronegócio e as outras empresas nossas, que a gente tem parceria também e tem negócio aí de sociedade. Que bacana. Cristiane, para finalizar, a gente tem algumas perguntas coringas ou bônus aqui, tá? Para a gente finalizar. A primeira delas é o que você gostaria de fazer que você ainda não faz. O que eu gostaria de fazer que eu ainda não faço? Eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Então, tem um projeto de vida que é um projeto pessoal e não faço ainda exatamente porque eu ainda estou amadurecendo, construindo, mas eu acho que aí meu projeto é daqui... Na verdade, eu tenho um projeto de vida de 45 anos me aposentar, então falta 7 anos para isso acontecer. Sim. Me aposentar no sentido não de me afastar, mas de... Não de deixar de ser produtiva. Não deixar de ser produtiva, mas eu quero trazer um resultado diferente. Né? Então, esse projeto de vida tem a ver um pouco com essa ideia também de trabalhar um pouquinho mais com os microprodutores. Né? Então, eu vejo que quando a gente trabalha com consultoria, o nosso foco às vezes acaba sendo muito pequeno. Mato Grosso, o pequeno já é grande em outros estados, né? Mas pequeno, médio e grande, tentar ao máximo atender ali os produtores. Mas eu vejo que o microprodutor, e aí quando eu falo microprodutor, é a agricultura familiar mesmo em si, né? Na definição legal. Ele é muito refém do governo. Do governo em que sentido? Eu preciso de benefício fiscal, eu preciso de incentivo do governo, eu preciso de um programa social para que aconteça a agricultura.
eu quero tentar contribuir de uma forma diferente, né? Então, tentar criar um mecanismo, a gente já está desenhando isso, se vai ser via cooperativa, se vai ser via uma associação, aonde a gente traga informações para a realidade desse público. Então, eu não vou trazer só o meu conhecimento ambiental e societário, mas eu vou trazer profissionais da área de finanças, profissionais na área de recursos humanos, na questão agronômica, que a gente vai criar incentivos, e aí começando pela educação, né? Trazer realmente uma informação de qualidade para essas pessoas que muitas vezes não têm acesso. Por mais que a gente fale assim, entra na internet, você tem um monte de informação, não é bem assim. O microprodutor, quem conhece dentro da fazenda mesmo, da porteira para dentro, eu falo, o microprodutor, ele não tem tempo para abrir o celular e ficar ali olhando um vídeo de 2 horas, né? Ele precisa de alguém que pegue literalmente na mão dele e faça o processo acontecer. Sim. Então, a minha ideia realmente é fazer uma associação onde a gente consiga profissionais que são consolidados já nas suas áreas de atuação, que eles façam esse trabalho que seria um trabalho comunitário, um trabalho que eu falo que é um trabalho que extrapola aí a... Isso, sem nenhuma cobrança financeira, a gente não vai ter um resultado financeiro nenhum, né? A ideia é ser zero de resultado financeiro, mas que a gente traga realmente um serviço de qualidade, ele poder ter profissionais reconhecidos no mercado, diretamente ligado ao negócio dele, para fazer aquele negócio potencializar. Conte com os canais da Blue Farm para poder divulgar, tá? E levar esse conhecimento, esse acesso até os se Deus quiser, nos próximos 3, 4 anos vai estar rodando. Segunda pergunta bônus nossa aqui, são perguntas para gerar reflexão mesmo, viu, Cristiane? É o que você sabe que pouca gente sabe, ou que ninguém sabe, seria talvez, né, muito, mas o que a Cristiane sabe que pouca gente sabe? Vou falar como profissional, né? Sim. Eu acho que é compreender as minhas limitações, né? Eu acho que quando a gente tem eu falo que todo profissional a gente tem uma necessidade de autoconhecimento. Quando você consegue se autoconhecer e você entende as suas limitações, você consegue atingir o resultado que você realmente almeja. Sim. Porque você consegue trabalhar em cima de uma coisa partindo do pressuposto das suas limitações. Sim. Né? Então, eu vejo que dentro da minha empresa a gente trabalha isso o tempo todo. Né? Eu não vou abraçar... Esse dia foi até engraçado, eu recebi um convite de um produtor e eu neguei o convite, né? No sentido de, olha, eu não posso prestar consultoria para você. Por quê? Porque eu vou ter que inflamar a minha equipe. E aí, é interessante financeiramente, é interessante para divulgação, né? Mas você queima etapas do seu... Mas eu conheço a minha limitação. Eu vou abraçar um mundo que eu não consigo. Bacana. Né? Então, eu prefiro me recuar. Nesse momento, eu não consigo te atender. E eu acho que isso é importante. Né? Aqui na Blue Farm, a gente tem uma coerência muito grande exatamente com esse propósito que a gente está fazendo, sabe? Então, o nosso propósito vem em primeiro lugar, né? Da gente... eu vejo assim, que a maioria das consultorias teria abraçado esse produtor, né? Sim. E eu falei, não, olha, prefiro não, por quê? Porque eu vou ter que quase dobrar a minha equipe para atender a sua necessidade, e aí vai pesar numa coisa que é o que me sustenta no mercado, que é a qualidade do meu trabalho. Então, Sim. se vai impactar na qualidade do meu trabalho, que para mim é primordial, que eu não abro mão, né? Eu falo, eu poder ter proximidade com o meu cliente, não ter aquela coisa de, vai um júnior atender, vai um pleno atender, vai um sênior, não. Eu tô na fazenda, eu tô junto com a família, eu tô conversando, participo de todas as reuniões. Presença, né? Presença. Sim, né? estar presente. É cansativo? Mas eu falo, quando você faz por amor, você não sente o cansaço físico. Com certeza. É bem essa realidade. Então, eu falo que reconhecer as minhas limitações, para mim, é o que eu vejo que falta, às vezes, em muitos profissionais, e a gente acaba deixando de ter qualidade. Quanto mais a gente tem conhecimento de um tema ou de nós mesmos, né, que é a questão, o nosso primeiro pilar, que é desenvolvimento pessoal, a gente sabe quão pouco a gente sabe, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente fica receoso e sabe que muitas vezes a gente só está riscando a superfície daquele conhecimento, então a gente acaba sendo mais... E eu falo assim, né, eu sempre falo muito isso, assim, você aprende muito na especialização, aprende. Você conhece muito no mestrado? Muito. Só que o que te traz realmente conhecimento... É o campo de batalha. É o campo de batalha. É o dia a dia. Né? Então, é a experiência que você troca com a família. Eu falo que todo projeto eu aprendo alguma coisa nova, sabe? Às vezes é um pedido do cliente diferente. Tipo, vamos estruturar isso aqui diferente. Olha só, ele veio com umas ideias que ele viu não sei aonde, legal. E aí, isso que é o gostoso. Né? Agora, pensa comigo. Se eu tenho uma coisa que é engessada, que está pré-definida, que tem que seguir aquele rito... Um produto de prateleira. Aí não dá, Perde o sentido, né? É verdade.
Cristiane, quem que você indicaria para estar aqui conosco? Aí você já faz o convite, porque como é uma pessoa que talvez você conheça, é amiga sua, o convite é muito mais direto, né? Então, quem que você indicaria para poder estar participando aqui? Eu acho que o Ricardo é uma pessoa maravilhosa. O Ricardo é coordenador de inovação e tecnologia lá da Embrapa. Eu não sei se é esse o termo certo, mas é nesse sentido. Sim. Tá com a gente ali hoje na Agro Brasília, né? Coordenando ali a Agro Brasília junto com a família Triaca. E eu acho que é uma pessoa, assim, que tem muito conteúdo. Eu brinco que ele é nerd, sim, né? Eu posso falar porque eu falo isso para todo mundo que acompanha a gente. Ser nerd hoje é bacana. Ele é um nerd legal. Mas eu falo que ele é nerd no sentido... Sabe aquele homem que consegue traduzir? Não é só pensar em tecnologia, em sistema, startup, mas conseguir casar isso tudo dentro do nosso mundo, da porteira para dentro. O Ricardo tem esse feeling, sabe? Que eu acho que é sensacional. Não adianta... Consegue traduzir isso, consegue transformar isso em... Ele consegue mostrar por que essa startup, por que essa tecnologia... Em atitude, ação. Ela é importante para o produtor. E ele consegue fazer essa leitura, se realmente é viável, se não é viável. Isso falta no mercado. Eu falo que às vezes as pessoas são muito criativas, mas aí às vezes aquela criatividade excessiva não se enquadra na nossa realidade. Ela não sendo uma dor, ela não sendo um problema efetivo. Né? E acho que ter essa expertise de você conseguir interpretar se há uma adequação ou não é essencial. E o Ricardo faz isso de uma forma maravilhosa. Que bacana. Então, Ricardo, você já está convidado para participar com a gente aqui. Faço ele vir, pode deixar. Então, show de bola. Cristiane, muito obrigado. Foi muito produtivo. Espero que toda a comunidade da Blue Farm que quer fazer parte desse novo agro tenha absorvido os ensinamentos que você passou para a gente aqui nessa conversa. É a primeira, espero, de outras, né? A gente abre esse tema aqui e contamos com você aí para outras interações e mais bate-papo, mais podcast e outros produtos. Muito obrigado e vamos deixar de presente para você uma camisa da Uso Agro. Coloca aí, pessoal, a gente criou, Cristiane, uma marca de camisas onde a gente expressa, vamos dizer assim, a paixão de estar atuando nesse segmento do agronegócio, que chama o Uso Agro. Ainda é um projeto interno assim, mas a gente vai te presentear com uma camisa e novamente muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Gosto muito da ideia da Blue Farm desde o dia que você me convidou e aí vou te contar qual foi a minha reação, porque a gente tinha internamente conversado bem recente dessa ideia de que eu tinha que vir um pouco mais para esse mundo virtual. Então o escritório está mais estruturado, a gente já está bem tranquilo nas questões do dia a dia, então vai um pouquinho mais para esse mundo virtual, a gente precisa colocar você na mídia de uma forma mais expressiva, e aí veio na sequência, assim, conversamos um dia, no outro dia veio o teu convite, eu falei, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, exatamente, e aí foi assim, sou grata pela oportunidade, por estar aqui conversando com vocês, e pode contar comigo sempre. Muito obrigado. Pessoal, valeu, até a próxima. Nosso slogan aqui, Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.